Como foi explicado na descrição do primeiro jhana, que vichara é o agarramento involuntário da bem-aventurança, que faz com que a atenção plena se distancie. Vitakka é o movimento automático da atenção de volta para a bem-aventurança. À medida em que o primeiro jhana se aprofunda, a oscilação vai se reduzindo e a bem-aventurança se firma. O meditador chega a um estado em que vichara ainda está apegado à bem-aventurança com o mais sutil agarramento, mas isso não é suficiente para causar qualquer instabilidade na bem-aventurança. A bem-aventurança não diminui como resultado de vichara, nem a atenção plena parece se afastar da fonte. A bem-aventurança é tão intensa que vichara não pode perturbá-la. Embora vichara ainda esteja ativo, vitakka não está mais presente. Não há o movimento da atenção de volta para a fonte da bem-aventurança. A oscilação se foi. Esse é um estado de jhana descrito nos suttas como sem vitakka, mas com uma pequena medida de vichara. Esse estado está tão mais próximo do segundo jhana do que o primeiro, que em geral é incluído como segundo jhana. Com o fortalecimento da bem-aventurança para uma estabilidade imutável, não há mais razão para que vichara continue agarrando. Nesse ponto, a mente adquire confiança suficiente para abrir mão de modo absoluto. Com esse abandono final, nascido da segurança interna na estabilidade da bem-aventurança, vichara desaparece e o meditador entra no segundo jhana. Assim, a primeira característica do segundo jhana descrita nos suttas é avitakka e avichara, significando sem vitakka e sem vichara. O que é experimentado é a ausência da oscilação na mente. A segunda característica do segundo jhana é a segurança interna. O que é experimentado é a completa confiança na estabilidade da bem-aventurança, que é a causa para a cessação de vichara. Perfeita unicidade da mente. A terceira característica do segundo jhana é Chetaso Ekodibhavam, significando a perfeita unicidade da mente. Essa absoluta perfeita unicidade da mente é a característica de mais destaque experimentada no segundo jhana. Quando não existe mais a oscilação, então a mente é como uma rocha inabalável, mais imóvel do que uma montanha e mais dura do que um diamante. Tamanha perfeição de quietude inquebrantável é incrível. A mente permanece na bem-aventurança sem a menor vibração. Mais tarde, isso é reconhecido como a perfeição da qualidade chamada samadhi. Samadhi é a qualidade da atenção sustentada, e no segundo jhana, essa atenção é sustentada no objeto sem absolutamente qualquer tipo de movimento. Não existe nem a mais sutil oscilação. A atenção está fixa, congelada, colada com superbonder, incapaz até mesmo de tremer. Todo o movimento da mente se foi. Não existe quietude da mente mais perfeita do que isso. Esse estado é chamado de samadhi perfeito e permanece como característica não somente deste segundo jhana, mas dos demais jhanas mais elevados também. A bem-aventurança que nasce de samadhi. É essa perfeição de samadhi que dá ao segundo jhana o seu sabor especial. A aflição que estava presente no primeiro jhana, que foi abandonada no segundo, é a aflição do movimento. Tudo permanece perfeitamente quieto no segundo jhana, até mesmo o sabedor. Essa absoluta quietude transcende a dor mental que se origina do movimento da mente e revela a bem-aventurança mais intensa alimentada pelo puro samadhi. Nos suttas, a bem-aventurança do segundo jhana é chamada Pitisukha nascida de samadhi. Essa bem-aventurança é ainda mais prazerosa, imensamente mais, do que a bem-aventurança da transcendência do mundo dos 5 sentidos. Não é possível imaginar tamanha bem-aventurança. É de uma magnitude completamente distinta. Depois de experimentar o segundo jhana, tendo experimentado 2 espécies raras e extremas de bem-aventurança supramundana, o meditador começa a se perguntar quais outros níveis de bem-aventurança ainda poderão ser encontrados. Ele se pergunta onde estará o fim da bem-aventurança. O fim de toda ação. Outra característica de destaque do segundo jhana é que, estando no jhana, toda a ação desaparece por completo. Até mesmo a ação involuntária que causou o surgimento da oscilação desapareceu por completo. O fazedor morreu. Apenas ao experimentar o segundo jhana é possível avaliar o que significa o termo fazedor. Tal como um girino apenas pode avaliar de modo completo o significado da palavra água
quando a água morre durante a sua primeira experiência em terra firme. No segundo jhana, o fazedor se foi, não existe mais. A absoluta quietude é o que persiste. Além disso, é como se algo que parecia obviamente ser uma parte essencial da própria eterna identidade tenha sido cancelado da existência. Com quanta frequência aquilo que agora é tão óbvio, mais tarde se converte numa miragem, uma delusão. Depois do segundo jhana, é possível revelar a delusão de que o eu é o fazedor. Com base nos dados da própria experiência, o meditador penetra a ilusão do livre-arbítrio. O filósofo que conclui que ser é agir não pode ter experimentado o segundo jhana. No segundo jhana, ser ocorre através da consciência, mas o agir não ocorre. Esses jhanas são estranhos, desafiam a experiência comum, mas são reais, mais reais do que o mundo. Além disso, o segundo jhana e o que foi mencionado acima desvendam o significado de não-eu, anatta. Resumo do segundo jhana. Portanto, o segundo jhana se distingue por uma outra coleção de características. Primeira e segunda, a vitaka avichara, a experiência do desaparecimento da oscilação do primeiro jhana devido à segurança interna e à estabilidade da bem-aventurança. Terceiro, cetasso ekodibhavam, a perfeita unicidade da mente devido à completa confiança na bem-aventurança. Em geral, isso é experimentado como uma quietude firme como uma rocha, a morte temporária do fazedor ou a perfeição de samadhi. Samadhijam piti sukham, que é o foco deste jhana, a bem-aventurança supramundana gerada pelo fim de todo o movimento da mente. E quinto, o fim de toda ação, experimentado como o completo desaparecimento do fazedor.